quinta-feira, o plenário aprovou o projeto do deputado Marcos Abraão, que acaba com a exigência de altura mínima para os candidatos que desejam prestar concurso para a Polícia Militar do Estado. A proposta foi aprovada em segunda discussão e agora segue para sanção ou veto do governador. Embalagens de alimentos comercializados no Rio devem conter informações sobre a presença de glutamato de sódio e de proteína vegetal hidrolisada. As duas substâncias são utilizadas para ressaltar o sabor da comida, mas podem causar danos à saúde. O projeto do deputado Luiz Martins determina que a Secretaria de Saúde deve ser responsável pela fiscalização da medida e que as indústrias alimentícias vão ter 1 ano para se adaptar à nova regra. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador. Passaram pelo 3º dia para recebimento de emendas os 2 projetos de resolução que tratam do reconhecimento de calamidade pública dos municípios fluminenses. As propostas dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo alteram o regimento interno da Alerj. Determinam que, para decretar calamidade pública, os prefeitos fluminenses devem enviar um requerimento à Assembleia Legislativa com a justificativa. Esse documento deve ser analisado pelo plenário da Casa. Os projetos ainda vão ser votados no plenário. O projeto de resolução visa que os nossos 92 municípios possam também decretar calamidade financeira, mas observando preceitos formais que foram, através de emendas, introduzidos consoante a lei federal do ajuste fiscal. E as comissões da Casa que opinarão sobre essa matéria serão a Comissão de Orçamento e a Comissão de Constituição e Justiça. Funcionários que realizam serviços de manutenção de telecomunicações podem ficar isentos de multas de trânsito durante o trabalho. A proposta do deputado Gilberto Palmares diz que o motorista deve colocar um aviso no para-brisa do veículo quando precisar estacionar em locais não permitidos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Nós queremos que a legislação do Rio se adeque, inclusive, à recomendação do Controle Nacional, que já reconhece que, nesses casos, é permitido, sim, que em atividade profissional eles parem em alguns lugares. O que o CONTRAN exige é que eles tenham um giroflex, só que nenhum deles anda com giroflex, porque com a realidade de segurança do Rio, se o cara entra numa comunidade com giroflex, ele sai de lá a bala. Então nós queremos uma coisa razoável. Os eventos de artes marciais mistas, mais conhecidas como MMA, podem passar a seguir uma série de regras no estado do Rio. Os organizadores das lutas devem solicitar autorização à Secretaria de Segurança Pública com pelo menos 90 dias de antecedência. O pedido deve ser acompanhado de documentação específica e informações sobre a expectativa de público, local e número de ingressos à venda. O projeto do deputado Luiz Martins recebeu 3 emendas e retornou às comissões. O quartel-general da Polícia Militar no centro do Rio pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural do Estado. A proposta do deputado Paulo Ramos ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Servidores públicos estaduais podem ter o dia de trabalho abonado para acompanhar as esposas ou companheiras durante o exame de pré-natal. A realização do exame deve ser comprovada por documento fornecido pela clínica, informando a data, o horário e o tempo de duração. O projeto da deputada enfermeira Rejane recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Nós consideramos que a responsabilidade pelo período gestacional não é só da mulher, né? O mundo evoluiu, a gente está num outro momento de entendimento, de corresponsabilização, tanto do homem quanto da mulher, pelo parto, nascimento, enfim. E esse é um entrave na participação do homem, do futuro papai, para que acompanhe, né, as fases dessa gestação. Então, se a mulher já tem esse direito, o homem também deve ter. Ônibus de linhas regulares intermunicipais vão poder parar fora dos pontos depois das 10 horas da noite. É o que determina o projeto da deputada Lucinha, aprovado em primeira discussão. A lei que nós aprovamos aqui vai garantir o direito aos deficientes, às mulheres e aos idosos, que têm muita dificuldade de locomoção. E por muitas vezes o ponto fica muito distante
da entrada do seu bairro. Então essa lei vai dar essa oportunidade, vai garantir que as pessoas possam ter essa facilidade. Então vai ser mais uma oportunidade para a população de ter o ônibus parando fora do ponto. A proposta do deputado Paulo Ramos pode ajudar famílias que precisam regularizar os imóveis onde vivem. O texto diz que beneficiários da regularização fundiária podem realizar coletivamente uma série de procedimentos para obter a documentação legal da propriedade, sem a participação direta do poder público. O projeto ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. A massa asfáltica utilizada nas rodovias estaduais deve ser produzida com borracha de pneus reciclados. A proposta dos deputados André Siciliano e o Anderson Nogueira foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma votação. O pneu faz com que o asfalto tenha maior durabilidade, ele também é mais barato e ele também tem maior aderência, ou seja, tudo de bom possível para as estradas do estado do Rio de Janeiro que estão tão abandonadas. Então essa medida ela tem um cunho econômico, mas também de oferecer mais qualidade a quem passa pelas estradas do Rio de Janeiro. Pode ser proibida a utilização de filmes plásticos para envolver garrafões retornáveis de água mineral de 10 e 20 litros. O projeto da deputada Lucinha ainda precisa voltar ao plenário mais uma vez antes de se tornar lei. É muito comum, em algumas empresas, coloque-se o filme, primeiro, para esconder a marca, né? E outra coisa também, o consumidor não consegue ver a transparência do produto, da questão da água, né? É como se fosse uma coisa para burlar, que o consumidor possa verificar se realmente aquele produto está em boas condições, pela aparência, mas também para inibir aquelas empresas que utilizam uma marca, colocam o filme no outro vasilhame para se beneficiar. No expediente final, o deputado Dr. Giulianelli pediu que o Ministério da Saúde intensifique as campanhas de vacinação contra a febre amarela no estado do Rio. Todo o estado, inclusive a capital, precisa ser vacinada com rapidez. Nós estamos aqui diante de uma doença grave, prevenível por vacina, mas que tem um índice elevado de mortalidade caso a pessoa não esteja protegida. Então, nós precisamos ter uma reação compatível, como eu falei, com a gravidade dessa doença. Já o deputado Valdec Carneiro chamou a atenção para os crescentes casos de violência no município de Angra dos Reis. Segundo o parlamentar, até as sirenes de alerta que compõem o plano de emergência para evacuação foram furtadas. Esse manejo de populações hoje está prejudicado, esse plano de emergência está hoje inviabilizado, porque as sirenes que devem ser mantidas pela eletronuclear não são mais mantidas, algumas foram subtraídas de seus lugares por ordem ou por iniciativa direta do crime, do tráfico. A Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual não conta hoje com um concurso com ajuda indispensável, inclusive prevista no plano de emergência das Forças Nacionais, particularmente do Exército. Por isso a gente tem insistido no seguinte: no caso de Angra, é indispensável a presença e a atuação ostensiva do Ministério da Defesa. O deputado Carlos Osório pediu a substituição do secretário de Segurança Pública do Estado. Para ele, a falta de comando e de autoridade tem sido decisiva para o aumento da violência no Rio. É hora de ação e a ação tem que vir, primeiro, com a troca do comando da Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro e, segundo, uma efetiva participação e parceria do governo federal, que até agora não chegou. O Rio de Janeiro foi invadido. Atenção, Exército Brasileiro, Aeronáutica e Marinha. O Rio de Janeiro foi invadido não por forças estrangeiras, mas por uma horda de bandidos que tomaram uma parte do território nacional e está na hora de recuperá-lo.